A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 4 de novembro. Eleições 2022. A vitória da democracia. Legitimidade das eleições brasileiras é um chamado para a reconciliação do país. SBPC prepara Observatório da Transição Democrática. A Adurne Sindicato lança seu aplicativo para docentes. Consulta pública para a escolha de reitor e vice-reitor da UFRN ocorrerá na próxima terça-feira. Filarmônica da UFRN retorna em apresentação com regente convidado. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Assim que o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, por volta das 19h57 do último domingo, as principais lideranças políticas do país se manifestaram em reconhecer o resultado, criando uma onda de legitimação que abafou a insatisfação dos derrotados. Para o professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, é hora de reconciliar o país, reconstruindo os pilares fundados pela Constituição Federal e celebrar a democracia. Pensando no processo eleitoral do segundo turno das eleições majoritárias de 2022, eu acho que antes de mais nada, nós celebrarmos todos a vitória da democracia. A participação foi muito importante, tivemos a maior participação da história num segundo turno. E o resultado das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com mais de 60 milhões de votos. Esse é um reconhecimento do pleito, um reconhecimento das propostas e, por fim, a grande maioria decidiu pelo nome de Lula nesse segundo turno. O sistema eleitoral também, a gente precisa valorizar e reconhecer que nós temos um dos sistemas eleitorais mais avançados do mundo e às 20h30 nós praticamente já tínhamos 100% dos votos computados. Então, apesar de tantos ataques que sofreu o sistema eleitoral brasileiro, mas nós precisamos também valorizar e reconhecer a lisura desse pleito. A participação dos eleitores em todas as regiões do Brasil foi fantástica, mas em especial vale o reconhecimento do esforço que o Nordeste teve na eleição do presidente e também na perspectiva de que nós temos essa diversidade da extensão territorial brasileira, mas importantíssima essa participação democrática em todas as regiões do país. Eu percebo como possibilidades nesse terceiro mandato de Lula, a retomada dos investimentos em campos considerados estratégicos, tanto no campo da saúde, com a revalorização dos profissionais e do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, a retomada de investimentos no campo da ciência, tecnologia e inovação, os países de ponta, os países que conseguem ter os maiores saltos de qualidade são aqueles países que investem maciçamente na ciência, tecnologia e inovação, e também no campo do combate e do enfrentamento da fome. O Brasil, infelizmente, retornou, no mapa da fome e foi uma das propostas de campanha do próximo governo, e a gente espera que isso aconteça de fato, que é o enfrentamento da fome. E por último, eu gostaria também de reforçar a questão da educação. A educação é uma das molas mestras para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento de uma nação soberana. Então nós temos a esperança e a expectativa, claro, também, de que o próximo governo volte a valorizar a carreira dos professores e também valorize o magistério, em todos os níveis, desde a pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino técnico e no ensino superior, incluindo os sistemas de graduação e de pós-graduação. É fundamental que nós tenhamos perspectivas
de mudança para melhor. Eu acho que o pleito eleitoral acabou. É importante o reconhecimento de que a democracia, com fragilidades, mas ainda assim é o melhor sistema que nós temos para o desenvolvimento do nosso país, e nós precisamos ter como mola mestra a educação, como um elemento de modificação, como um elemento de mudança de paradigmas para que a gente tenha de fato um país virtuoso nos próximos anos. Viva o Brasil, viva a democracia brasileira. Quem também analisou o atual momento político do Brasil foi o professor Newton Brandão, presidente do Proifes Federação. Para ele, a hora é de virar a página, já que o atual governo elegeu a educação como inimiga pública. O atual governo, desde o início, adotou uma política que parece que retirou das profundezas de algum lugar tudo aquilo que não fazia parte do dia a dia da sociedade. As relações se tornaram totalmente esgarçadas entre as pessoas, entre as instituições, entre as famílias, entre amigos. A educação foi eleita como inimiga número 1 do governo. Parece até brincadeira contar isto, mas infelizmente é isso. Desde um primeiro momento, as universidades foram taxadas de espaços de balbúrdias, os professores foram marginalizados e acusados, as instituições foram menosprezadas, seus dirigentes foram taxados de incompetentes e, na sequência, se trabalhou no sentido de inviabilizar essas instituições. É difícil dizer dados neste momento aqui, mas olhando um gráfico mínimo dos investimentos na área da educação e da ciência e tecnologia, você vai verificar que você tem uma redução de patamares que nunca ocorreram e que praticamente inviabilizam a permanência ou a existência das universidades e dos institutos federais. A ciência e tecnologia, que trabalham com a perspectiva de autonomia de uma nação, ela praticamente foi dizimada. Se você pegar as outras instituições, meio ambiente, por exemplo, os espaços de diálogo, eles foram todos destruídos. O espaço de fiscalização da sociedade, ele praticamente deixou de existir. Ou seja, a eleição representa muito mais do que salvar a educação. Ela representa salvar a sociedade brasileira da barbárie, literalmente da barbárie, porque aonde não tem educação, aonde não tem relações humanas, aonde os conflitos são resolvidos na base da bala, só resta uma palavra para defini-la, que foi muito bem, por exemplo, definido no Congresso da Universidade Federal da Bahia: educação ou barbárie. E é a barbárie, é isso que estava reservado para a sociedade brasileira. Pois bem, ganhamos esta batalha, este projeto não saiu vencedor, mas é preciso que nós estejamos atentos, que a sociedade potiguar esteja atenta, a sociedade brasileira esteja atenta, porque, infelizmente, esta caixa de Pandora aberta pelo atual governo fez sair das tumbas figuras tétricas, figuras que jamais em outros momentos teriam espaço na sociedade e que, infelizmente, se elegeram com voto popular. Nós teremos um Congresso com muita representatividade desse tipo de pensamento. Claro que a sociedade avança, não tendo incentivo do Poder Executivo, isso se torna um pouco mais difícil, mas nós temos uma missão muito importante, que é reconstruir o espaço de diálogo, reconstruir a educação brasileira, reconstruir a perspectiva de uma universidade, de um Instituto Federal, de uma educação, enquanto instrumento de Estado e não instrumento de governo. Esse é o desafio que nós, da área da educação, vamos lutar neste momento, vamos trabalhar neste momento, tentando contribuir, para que no médio prazo, no mínimo, restabeleça os patamares de civilidade e que o orçamento mínimo necessário de manutenção, neste momento, de pelo menos a manutenção daquilo que nós temos, para não perder mais. E, claro, ao longo prazo,
tentar traçar um projeto de avanço tecnológico, um projeto de avanço da democracia, de retomada do Plano Nacional de Educação, de retomada do processo de inclusão social nas universidades, de atendimento do filho do pedreiro, da filha da doméstica, do filho do agricultor, enfim, daqueles que jamais terão condições de chegar na universidade se não for com um projeto de inclusão social. Quer dizer, esse é o desafio que a gente precisa retomar. Estávamos avançando nisso, regredimos, precisamos retomá-lo e crescer neste sentido. Portanto, esta eleição é um respiro em uma longa batalha que não terminou, mas que com certeza nos dá uma nova perspectiva para poder conseguir retomar o processo civilizatório. E aí o desafio que nós temos é de que o governo Lula, enfim, o novo governo que assuma, está mais do que claro, não tenho dúvida de que ele tem esta perspectiva, mas o governo é feito por pessoas, né? E no governo de coalizão ampla, como foi feito, temos muitas pessoas da iniciativa privada, temos muitas outras pessoas que não comungam necessariamente desse projeto histórico. E é o desafio aí na democracia, no processo de debate e de diálogo, nós vamos construindo isso, e com certeza os nossos sindicatos serão parceiros e estarão atuando no sentido de ter uma sociedade melhor, né? Termos uma educação melhor, ter uma vida em abundância para o nosso povo. Um abraço a todos os ouvintes, até uma próxima oportunidade. Jornal da Educação. Extra Classe. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, está articulando com a colaboração da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, e do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, um observatório da transição democrática que terá a finalidade nos próximos 2 meses de acompanhar as medidas do governo nas áreas de ciência, educação, tecnologia e inovação que possam causar prejuízos às instituições de pesquisa e de educação, bem como às suas comunidades. Os detalhes desta iniciativa serão divulgados em breve. Deste modo, a comunidade científica pode ficar atenta a novos ataques à ciência, tecnologia e educação na passagem do atual governo para o que foi eleito. O objetivo é assegurar a tranquilidade republicana no momento de transição, para que esta se dê no máximo respeito ao funcionamento do amplo parque acadêmico e científico do Brasil. Depois do intervalo, consulta pública para a escolha de reitor e vice-reitor da UFRN ocorrerá na próxima terça-feira. A Durne Sindicato lança seu aplicativo para docentes e ainda, Filarmônica da UFRN retorna em apresentação com regente convidado. Os detalhes a gente traz em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Acontece na próxima terça-feira, ao longo de todo o dia, a consulta pública dos cargos de reitor e vice-reitor
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, gestão 2023-2027, regida pelas normas dispostas na Resolução número 022/2022 do Conselho Universitário Consune. A consulta será realizada por meio do sistema SIG Eleição. Apenas uma única chapa se candidatou ao processo, denominada Unidos pela UFRN, inovadora, inclusiva e de excelência, formada pelos atuais representantes da reitoria, os professores José Daniel Diniz Melo e Enio Ferreira de Miranda. A consulta é um indicativo da comunidade universitária de quais os possíveis nomes para representar a reitoria da UFRN nos próximos anos e ainda não é uma escolha da lista tríplice de candidatos. Podem votar na consulta pública todos os servidores efetivos da instituição, sejam docentes ativos, integrantes das carreiras de magistério ou técnico-administrativos ativos. Entre os estudantes regulares, podem participar todos os matriculados ou em mobilidade, inscrito em modalidades presenciais ou à distância, sejam da graduação ou pós-graduação lato e estrito sensu, do ensino técnico integrado ou subsequente ou residentes devidamente vinculados às residências médicas e multiprofissionais. A regulamentação reforça que, ao servidor ou estudante que pertença a mais de uma das categorias participantes da consulta, só é permitido votar uma vez e por uma única categoria. A apuração dos votos ocorrerá somente após o encerramento da votação. Já a proclamação do resultado ficará a critério da comissão organizadora da consulta pública. Educação em pauta. E durante a festa do Adurne Sindicato, que aconteceu na semana passada, foi lançado um aplicativo para celulares para os professores da UFRN. Wagner Araújo, gestor de TI do Adurne, explica como funciona a ferramenta. No último dia 28, na festa do Adurne Sindicato, fizemos o lançamento oficial do nosso aplicativo e uma breve apresentação. O nosso aplicativo já está disponível nas lojas de aplicativos. É só buscar pelo nome Adurne Sindicato, que você logo verá a nossa logomarca e já pode baixar. Logo que o professor baixa, ele vai ver que tem uma área privada e a área pública, que é aberta, né, a todos os professores. Então, a área privada é apenas para o sócio. É através da área privada, onde ele vai ter acesso aos seus dados cadastrais, ele vai ter acesso à sua carteirinha de sócio, que será necessário para apresentar aos nossos parceiros, né? Então, para quem não é sócio ainda, também haverá um botão para que ele possa seguir um passo a passo e já tornar sócio, fortalecer o sindicato. São muitas vantagens que o aplicativo oferece e além dessa que é uma das que mais nos incomoda, que é a parte de sempre estar o professor precisando atualizar os seus dados cadastrais, hoje mesmo ele já vai poder fazer isso, né? Criamos de uma forma esse ambiente para ficar bem prático, para que o próprio professor possa fazer isso. Teremos também os álbuns, né, como de fotos, de vídeos, para que a qualquer momento, no conforto da sua casa, o professor possa abrir, compartilhar isso com os amigos. Então, eu convido todos a baixarem o aplicativo, explorarem, trazerem sugestões, dicas, que estamos sempre aprimorando. Uma função bem bacana que eu recomendo no nosso aplicativo é no campo Fale Conosco. Nesse campo eu criei uma forma bem amigável para que o professor, naquele espaço, ele não saia dali sem ter falado com qualquer um de nós aqui do Adurne Sindicato. Primeiro que ele vai ter 3 telefones para poder ligar diretamente naquele campo ali para a gente. Ele vai ter o WhatsApp diretamente, clicando apenas no botão, já abre o nosso WhatsApp. Ele vai ter o nosso e-mail diretamente e ainda vai ter
é o botão do mapa, onde, se ele estiver em algum lugar e não sabe ainda vir à nossa sede, ele clicando nesse botão já vai abrir o mapa para que ele possa, em tempo real, fazer a viagem até aqui a nossa sede. Então, eu recomendo. Também eu recomendo os botões das redes sociais, né, que já vão ficar logo ali no rodapé. Todas as redes que o sindicato usa já estão disponíveis. E que vocês acompanhem. Uma outra função bacana, a função do podcast também. Esse áudio que eu estou enviando agora no Jornal da Educação, vocês já vão poder ouvir diretamente no nosso podcast. Então, eu recomendo, fico à disposição e desejo um bom uso para todos do nosso aplicativo. Agenda da Educação. E amanhã, sábado, dia 5 de novembro, a Filarmônica UFRN retorna ao palco do Auditório Onofre Lopes com uma apresentação imperdível. No comando da formação orquestral estará o solista e regente Cláudio Cruz, regente titular e diretor musical da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Serão apresentadas obras de Grieg, Villa-Lobos, em 2 sessões, às 18 e 20 horas. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Simpla. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.